Olá pessoal, eu sou o Carlos Mumi e eu estou aqui para gravar este conteúdo para vocês muito interessante em relação às sobrancelhas. Por que o Carlos Mumi vai falar de sobrancelhas? Porque eu tenho 18 anos de experiência e profissionalismo em relação ao mercado de estética, design de sobrancelha, micropigmentação, entre outras atividades de beleza. Então eu preciso trazer para vocês um conteúdo inovador na internet, que é o quadro Analisando as Sobrancelhas das Famosas. Por quê? O que mais as clientes me pediam era as sobrancelhas das famosas. Nossa, eu quero a sobrancelha da Sandy no meu rosto. Nossa, eu quero a sobrancelha da Anitta. E aí, automaticamente, me deu uma certa ideia de buscar uma informação a mais para os telespectadores, para as pessoas que querem conhecer mais sobre sobrancelha ou que são profissionais também, as informações que estão por trás da construção de uma sobrancelha ideal. Então, o que é interessante? Nós vamos falar sobre musculatura, nós vamos falar sobre personalidade, nós vamos falar sobre beleza, sobre a estética, sobre o conjunto e a harmonia entre a sobrancelha, as expressões faciais e principalmente o conjunto da mulher. Por quê? É super importante você entender como nós, designers de sobrancelha e micropigmentadores, pensamos na hora de construir uma sobrancelha ideal para o seu rosto. Então, muitas vezes você pede uma sobrancelha que dentro do seu rosto ela não vai surtir o resultado e o efeito que você espera. Então, eu vou ajudar vocês a entender melhor sobre esse conjunto de situações que fazem com que as sobrancelhas ideais para uma pessoa seja ajustada por um profissional, ok? Então vem comigo que agora neste conteúdo vai ter muita informação e lá no final desse vídeo eu vou fazer uma enquete com vocês, para vocês ajudarem a gente a entender o que nós poderíamos fazer com essa nossa convidada do quadro. A análise de hoje, ela é uma análise de uma pessoa que fez um boom na internet, no Brasil inteiro, na televisão, chamada Thelma. Ela ganhou o BBB 20. Olha que bacana. E nada melhor do que a gente falar hoje, que é Dia das Mães, sobre uma grande mulher. Então, Thelma é a nossa convidada de hoje no quadro Analisando as Sobrancelhas das Famosas. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Vamos acompanhar quais são as informações que a sobrancelha da Thelminha está trazendo para a gente nesse vídeo aqui da decisão final. Vamos lá. Então o BBB 20 só pode ser seu. Pera só um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Peraí. Deixa eu ver uma coisa aqui. Gente do céu, dá uma olhada aqui, ó. A minha sobrancelha é igual do Thiago Leifert, só tem aqui no meio, ó. Aqui do lado não tem quase nada e aqui no meio também, ó, tá caindo tudo, menina. Eu sou a cara do Thiago Leifert, só que versão gorda, né? Versão um pouquinho ampliada. É como se fosse uma 29 polegadas do Thiago Leifert, que é fininho aqui, ó, magrinho. Um abraço, Thiago Leifert, maravilhoso. Vamos lá, vamos pro vídeo, gente. Agora até o minha. Olha lá, gente. Olha lá essa sobrancelha. Vamos voltar aqui, ó. Aí eu quero mostrar para vocês agora aqui, ó. Olha isso. Vamos lá, vamos dar um pause aqui, porque é legal que dá para a gente analisar nesse vídeo aqui também duas situações. Primeiro, a sobrancelha da Rafa Kalimann. A sobrancelha da Rafa Kalimann, gente, é uma sobrancelha micropigmentada também, tá? É bem interessante porque é muito bem estabilizada. Mas ela tem também um botoxinho bem trabalhado aqui na região, principalmente da glabela aqui, no centro das sobrancelhas, e isso dá uma boa fixada nos movimentos dela, embora na parte superior da testa dela aqui ela tenha um movimento bem acentuado. Vocês reparam? Na glabela aqui no centrinho é bem estabilizado e depois aqui tem um movimento bem acentuado. E principalmente quando ela movimenta a sobrancelha direita dela, né? Ao contrário do vídeo aqui, a direita dela, ela tem uma boa saliência na ponta de curva, na parte curva da sobrancelha, no ponto de arqueamento, ela tem um movimento bem inclinado. Isso ajuda muito também a dar movimentação na sobrancelha e realçar o olhar dela. Mas voltando aqui para o caso da Thelminha, vamos fazer uma observação aqui. Você pode observar que esse movimento aqui, ó, no centro das sobrancelhas, da glabela que chama esse centro. A glabela, gente, ela é responsável
pelas emoções, pelo movimento das sobrancelhas aqui. Por isso que às vezes se torna um grande problema para atrizes, modelos, pessoas que trabalham com expressividade, ela fixar demais botox nessa região, porque aí você paralisa completamente o movimento da sua sobrancelha e você perde qualquer tipo de emoção. Então, por exemplo, uma cantora, uma atriz, são pessoas que trabalham muito a movimentação facial. Então, você ter uma estabilidade, você dar uma seguradinha na tua musculatura quando é muito acentuada, ok, eu acho bacana, mas eu acho também um problema muito grave, assim como a Sandy, na última live que eles fizeram, Sandy Júnior, eu observei que a Sandy, ela canta, gente, e ela não tem nenhuma expressão, nenhuma. Inclusive eu vi algum dos comentários lá dizendo que parecia que ela estava fazendo a live simplesmente assim por fazer, parecendo que ela não estava se deliciando com aquela sensação de estar cantando novamente, principalmente com o irmão e tal. Então as pessoas começaram a fazer algumas críticas em relação a isso. Então eu achei bem interessante a gente falar dessa questão do Botox em relação às sobrancelhas, porque a gente não pode usar demais e também não pode usar de menos. Porque no caso da Thelminha aqui, o que a gente vê? Ela tá com Botox de menos, na verdade ela tá sem Botox aqui. Então esse músculo central chamado glabela, ele se altera demais e olha o movimento de curva que ele faz na sobrancelha dela, fazendo com que essa estrutura esteja completamente irregular. E isso faz com que a expressão dela muitas vezes fique de tristeza. Por quê? Porque quando você levanta demais a região central e abaixa demais o canto dos olhos, é indicação de tristeza. Vemos aqui nessa outra imagem que nós temos aqui uma ondulação muito grande e uma irregularidade, tá vendo? E a sobrancelha no finalzinho ela está tendendo para baixo, né? Ela faria uma curva aqui, ó. Então o que acontece? Olha como a expressão fica de tristeza, sendo que na verdade aqui ela está com uma expressão de susto com alegria, né? Então ela está feliz demais. Então ao mesmo tempo que vem a felicidade, vem o choro. Então o que ela precisa? Estabilizar essa glabela aqui, certo? Então o uso do Botox dela é muito bacana, aqui seria muito funcional para estabilizar esse movimento central que está comprometendo todo o restante da estrutura dela. Na hora de fazer uma micropigmentação e uma correção aqui dessa estrutura, ela necessitaria partir de uma estrutura um pouquinho mais grossa aqui no início, né, para poder dar uma base e estabilizar a altura. Depois, ela tem que partir em diagonal em direção ao ponto crítico, que seria o ponto de arqueamento dela, e depois fechar com uma cauda suave, fazendo um movimento de sofisticação, que é esse movimento de abertura da expressão. Então, se ela não estabilizar a região da glabela ao centro, quando ela movimentar a sobrancelha, mesmo com a micropigmentação, ela vai ficar extremamente irregular. E aí eu digo para você que não compensa micropigmentar uma sobrancelha na qual ela sofre tanta alteração muscular assim e fica desproporcional, ela começa a ficar irregular. Então é o seguinte, quando a gente faz esse movimento aqui e puxa nesse ponto de arqueamento, ela ganha uma sofisticação que acompanha o estilo da Thelma, né? A sobrancelha da Thelma pode ser um pouquinho mais definida ou precisa ser extremamente discreta. Pela postura da Thelma, pelas qualidades que ela tem com personalidade, uma personalidade forte, uma mulher guerreira, né? Uma mulher batalhadora, uma profissional muito empenhada, a gente percebe que a Thelma tem isso, né? Nela, e ela também é elegante, a Thelma é bonita, ela tem algumas características, uma coisa bem, ela é bem simpática, né? Ela é extrovertida, então isso ajuda muito esse movimento de sobrancelhas também, no caso dela, porque combina com ela. Sobrancelha não pode ser grossa demais, embora ela tenha uma boca grande, né? Ela tem os lábios carnudos, ela tem um dente bem bonito também, mas não é necessário a gente se preocupar muito com essa proporção, porque aí a sobrancelha, com toda certeza, respeitando as medidas padrão, ela com toda certeza vai ter uma sobrancelha bem alinhada. Então, qual é a ideia? Fazer sempre as marcações muito corretas,
No início da sobrancelha dela vai ficar um hiato, vai ficar um espaço ali em branco, porque ela não tem uma quantidade de pelo suficiente para criar uma estrutura. Então, o profissional tem que ser muito, muito cuidadoso para não fazer algo demais que pode também prejudicá-la. Agora, a minha opinião aqui é o seguinte, porque eu também dou a minha opinião. Não tem só a análise da sobrancelha dela. A minha opinião é importante no final para a gente fechar essa linha de raciocínio. Eu não micropigmentaria ela antes dela estabilizar essa movimentação muscular, porque o meu trabalho pode ser comprometido, certo? Então, o início da sobrancelha dela ali, pontinho mais grosso, a gente faz uma técnica sombreada ou uma técnica de fios ou uma técnica mista. A minha opinião eu já tenho em relação a isso, porque eu já fiz inúmeros trabalhos que são muito parecidos com o da Thelma. Agora eu gostaria de saber muito a sua opinião. O que você acha que é, de repente, uma cliente final? O que você gostaria de ver na sobrancelha da Thelma em relação à micropigmentação? Você gostaria de ver uma sobrancelha bem marcada e definida, uma sobrancelha que a gente chama de compactada? Você gostaria de ver na sobrancelha da Thelma uma sobrancelha esfumada ou sombreada ou shadow, como se diz hoje em dia? Ou você gostaria de ver uma técnica de fios combinando com essa estrutura dos fios dela para poder formar uma naturalidade de movimento? Ou você gostaria de uma técnica mista, onde a gente coloca fios em determinados pontos da região da sobrancelha para dar naturalidade e para a estrutura base da sobrancelha dela a gente coloca um shadow, um sombreamento aí. Me fala, vocês que são profissionais, são micropigmentadoras, que são da área de beleza e estética, quero saber a sua opinião. Coloque nos comentários aqui embaixo. Se você está no Instagram, curta esse vídeo se você gostou. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações para que você possa receber as próximas análises. Deixa aqui nos comentários se você gostou, se você concorda com as observações que eu fiz e o que você faria se você fosse o profissional. Técnica que você usaria de micropigmentação seria sombreamento ou shadow? Você usaria fios? Você usaria técnica mista ou você faria uma sobrancelha compactada? O que você faria? Diga para mim, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.